Dar início aqui à gravação e vou aproveitar para ir fazendo um pequeno resumo daquilo que a gente viu na última aula, né? Que a gente começou a ver a parte de limites, que a gente finaliza na aula de hoje. E aí depois, eu não me lembro exatamente como é que está o nosso calendário, deixa eu ver aqui. Hoje é dia 27. Mate 1 está aqui. Então, a gente termina a parte de limite hoje e eu só estou com uma dúvida de uma coisa. Na última aula nós falamos de limites laterais. Acho que não. Deixe-me ver. É porque com as duas turmas fazendo o mesmo conteúdo, às vezes eu faço uma confusão. Peguei turma errada. Aí agora sim. Nós vimos sim. Falei dos limites laterais e ficou faltando só limite no infinito. Então tá. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Vou fazer um resumo do que a gente já tinha visto antes de chegar lá no nosso conteúdo. Nós começamos com a ideia de limite, né? Que o conceito de limite é quando a gente calcula o comportamento de uma função, fazendo ela se aproximar de um ponto sem atingir esse ponto, que é a ideia dessa função aqui, né? Que eu não posso calcular para o x igual a 1, mas eu posso calcular o que é o limite daquela função quando o x vai para 1, né? E aí nós vimos pela tabela que, pelo comportamento, né, dos valores, essa função caminhava para menos 1. Então aí nós fizemos até o gráfico da função, né, mostrando aqui o 1 como destaque, onde a função não está definida, então não existe o valor da f de x igual a 1, mas quanto mais próximo eu tiver desse número, o gráfico vai caminhando
cada vez mais próximo do menos 1. Então, esse foi o conceito de limite, né? E falamos de algumas propriedades do limite e chamamos a atenção de quando a gente tem um limite, né? Que é essa forma em que a parte de cima vai para zero e a parte de baixo vai para zero, é uma indeterminação, e essa indeterminação a gente podia tirar pela divisão polinomial, porque aí esse polinômio vezes esse polinômio gera o primeiro, e aí eu vou conseguir cancelar esse termo com esse termo, sobra só esse, e aí uma das propriedades que a gente viu, que o limite de qualquer função polinomial é o valor desse polinômio no ponto. Agora, também chamei a atenção que mais para frente a gente vai ver uma forma melhor, né, para poder resolver isso, do que pela divisão polinomial, uma forma mais simples. Depois nós falamos dos limites laterais, onde existem funções, né, que podem ser definidas com expressões diferentes, né, dependendo do domínio em que a variável está sendo considerada. Neste exemplo, nós consideramos, né, o cálculo da velocidade de uma pedra em queda de uma altura de 16 metros, né, e quando ela atinge o solo, né, a velocidade acaba ficando zero. Então, ela vem crescendo a velocidade aqui, né, no sentido negativo, o que a gente está considerando nesse exemplo, né? Em que o sentido de referência é para cima e a pedra está em queda, então a velocidade neste caso assume valor negativo, e ela vai aumentando a sua velocidade até que ela atinge, né, o solo, e aí a pedra fica quietinha, a velocidade é igual a zero. Então nós vimos o comportamento dessa função, né, considerando quando a variável t dessa função se aproxima de 4 pela direita, ela assume um valor, e quando aproxima de 4 pela esquerda, ela assume outro valor. E a esse comportamento que depende, né, do lado de aproximação, nós chamamos de limite lateral. Então, existe o limite lateral à esquerda, que a notação é feita, né, com esse azinho, com esse sinal de menos aqui no expoente. Então, neste caso, só estou considerando o limite quando o x aproxima de A só pela esquerda. Tem o limite lateral à direita, que aí, neste caso, eu estou considerando como a função se comporta quando o x se aproxima de A por valores que são maiores do que A, ou pela direita. E nós comentamos que aquele limite, né, da f de t, quando x tende a A, sem fazer distinção, ele existe, né, se os limites laterais, né, existem e são iguais. Então, o limite de x tendendo a A pela direita tem que ser igual ao limite de x tendendo a A pela esquerda, para que este, aqui eu coloquei a variável x, né? Vamos deixar em x. Para que este limite exista, né? Neste exemplo da queda da pedra, como os limites aqui são diferentes, esse daqui está indo para zero e esse daqui está indo para menos 8, então o limite aqui não existiria quando a gente não faz a distinção de que lado ele está vindo. Funções que isso acontece são funções descontínuas, porque nós
colocamos que uma função só será contínua quando a f no ponto existir e o limite, né, de x tendendo a esse ponto tem que ser igual ao f de a. Então, se esse limite não existe, ela não é contínua. Se a função não for definida nesse ponto, ela não é contínua. Então, existem várias condições aí para que ocorra descontinuidade, tá? E aí, a gente chega aqui na função que a gente vai trabalhar no dia de hoje, que é a função 1 sobre x. Eu vou abrir aqui o GeoGebra e vou fazer o gráfico dessa função para mostrar para vocês o comportamento dela, tá? Nós vamos pegar a função 1 dividido por x, vou considerar o intervalo para fazer o gráfico aqui. Vamos pegar um intervalo bem grande de menos 10 a 10. Então tá aí o gráfico da função, tá? E percebam o seguinte, da forma que essa função é definida, 1 sobre x, eu não posso calcular essa função fazendo x igual a zero, porque senão vou ter uma divisão por zero. E aí, como é que ela se comporta, né? Então, vou colocar um ponto A qualquer aqui no eixo x, vou pegar um ponto B, que eu vou definir como sendo o x do ponto A, e o f do x do ponto A. Então, ponto A maiúsculo aí. Então, esse ponto B, ele vai estar sobre a função. E aí, quando eu desloco o ponto A, a gente vê o deslocamento ali do ponto B também. Só para dar uma ideia, né? Da onde a gente está. Eu vou colocar um segmento ligando os pontos, só para a gente acompanhar aí. Então, tá aí. Então, quando eu faço o x aqui... meu Deus. Pronto. Quando eu faço, né, o x percorrer o eixo aqui, né, o ponto A, eu vou vendo quanto que a função vai assumindo e ele vai me dando ponto B. E percebam que quando eu coloco, né, o A no zero, simplesmente o ponto B, né, fica como indefinido, porque eu estaria fazendo a divisão por zero, então, porque a função não está definida para x igual a zero. Qualquer outro valor de x que eu coloco, o ponto B, né, parece o valor da função. Agora vamos ver, né, já que x igual a zero é um problema, vamos ver o que acaba acontecendo com o valor da função quando a gente se aproxima, né, de zero. E aí eu vou pegar agora aqui esse ponto e vou colocando ele aqui, ó, cada vez mais próximo do zero, tá? A gente vê que o ponto B, né, ele vai crescendo lá, né? O valor do ponto B, cada vez que eu vou chegando mais perto aqui do zero, tá? E se eu quiser chegar mais perto e ter um pouco mais de precisão, né? Vou ter que dar um zoom aqui, porque senão a gente não consegue pela resolução da tela do computador. A gente já não está mais visualizando o ponto B, mas a gente está vendo o valor dele ali.
E conforme que eu vou chegando cada vez mais próximo de zero, o valor da função vai cada vez crescendo mais, né? Tá? Então, ó, quanto menor for o valor de x, eu vou ter 1 dividido por um número muito pequeno, e o resultado dessa divisão vai me dando um número grande, tá? É isso que acontece quando a gente vai aproximando aqui do zero, tá? E quando eu faço isso, né, por valores que são positivos, eu vou estar dividindo 1 que é positivo por um valor x que é positivo, o resultado desse valor, né, é positivo, então vai dando um número aqui grande e positivo. A partir do momento que eu passo aqui para o lado negativo, né, então vou ter um número positivo dividido por um número negativo, e essa divisão vai dar negativo, por isso que dá um número aqui grande negativo, tá? E isso justifica o comportamento que essa função tem, né? Quando x se aproxima de zero, que ao aproximar de zero pela esquerda, o valor da função caminha aqui para o menos infinito, e ao aproximar de zero aqui por valores que são, né, à direita de zero, o valor da função caminha para mais infinito, tá? Então, aí nós temos um comportamento da função que pode ser resumido dessa forma. Quando x está aproximando aqui de zero pela direita, o valor da função está indo para mais infinito. E quando x está aproximando de zero aqui pela esquerda, o valor da função está indo para menos infinito, tá? Então, a gente pode dizer que os limites laterais dessa função, tá? Quando x tende a zero por valores positivos, ela vai para mais infinito. E quando tende a zero por valores à esquerda, né? Ela vai para menos infinito. Tá certo? Alguma dúvida aí, pessoal? Não. Esse comportamento dessa função pode ser generalizado no seguinte teorema. Vamos dizer que eu tenho uma função, poderia até colocar aqui um h de x para ser mais geral ainda, né? Vamos dizer que eu tenho uma função desse tipo, f de x igual a h de x mais g de x. Então, essa h de x aqui, vamos dizer que esse h de x está caminhando para uma constante e essa g de x está caminhando para zero. Agora, caminhar para zero, né, por este exemplo, a gente viu que eu posso aproximar de zero pela direita ou posso aproximar de zero pela esquerda. Então, quando eu aproximo de zero pela esquerda, estou pegando números negativos, e quando eu aproximo de zero pela direita, estou pegando valores negativos, positivos. Então, aqui é uma constante, como aqui a gente tem o 1 também, é um caso particular, e aqui a gente está indo para zero, e aí vai depender do sinal desse ir para zero. Se a constante for positiva, como é o caso aqui do 1, e x vai para zero por valores positivos, que é esse caso aqui desse primeiro limite, então a função vai para mais infinito. Agora, se a constante for positiva e a g vai por valores negativos, então ela vai para menos infinito. Tá? Agora, pode acontecer da constante ser negativa e g ir por valores positivos,
Então, negativo sobre positivo dá menos infinito. E pode ser da constante ser negativa e GI por valores negativos também. E aí a gente ter como sendo mais infinito, tá? Então, um exemplo que a gente poderia ter, né? Eu poderia ter, por exemplo, o limite de x menos 3 sobre x mais 4 e fazer o x tendendo a menos 4, tá? Então, o que acontece? X tendendo a menos 4, essa parte de cima vai ficar menos 4 com menos 3, isso daqui vai para menos 7. E o x tendendo a menos 4, isso daqui vai para 0. Agora, o problema é saber de que lado do zero isso está se aproximando, né? Porque aí, quando eu tenho aqui o menos 4, se eu estiver aproximando com x pela direita, o resultado dessa conta aqui vai ser positiva, porque os números que estão à direita aqui do menos 4 é o menos 3,9, é o menos 3,99 e assim vai. Então, quando eu aproximo do menos 4 pela direita, por valores que são positivos, né? Aqui, essa subtração vai dar um número positivo, então isso daqui ficaria positivo, e aí o resultado deste limite, menos 7, aqui é negativo sobre positivo, que está indo para zero, isso vai para menos infinito. Agora, se fosse o outro lado, né? Se fosse aqui, em vez de ser por valores positivos, fosse negativo, então eu estaria vindo por aqui, e aí, neste caso, eu estou pegando o menos 4,1, o menos 4,01, que quando eu fizer a subtração com 4 vai dar um número negativo, então estaria indo para zero por valores negativos, e aí o resultado seria mais infinito, porque vai ser negativo sobre negativo, tá? Então, esse teorema, ele é um caso de generalização, né? É aquele caso de 1 sobre x, tá? E a gente pode ver isso no gráfico, né? X menos 3 com x mais 4. Então, vamos mudar a função aqui, ó. No numerador, eu vou trocar esse 1 por x menos 3. No denominador, eu vou colocar x mais 4. E aí a gente vê aqui no menos 4, aquele comportamento que a função tem, né? Então está aqui no menos 4, eu vou colocar uma reta aqui perpendicular só para a gente se orientar, ou não pegou. Aí. Então, ó, quando o ponto A vai aproximando de 4 pela direita, tá? O valor da função vai crescendo aqui no negativo,
ele vai para menos infinito. No 4 não é definido. E quando estou antes do 4, ela vai para mais infinito. Vou tirar esse ponto aqui para não atrapalhar. Certo? Então, este é um caso de generalização, né, do comportamento dessa função aqui, tá? Entenderam essa ideia, pessoal? Sim. O mais infinito é sempre à direita? Não, isso vai depender da função, tá? Uhum. Porque, por exemplo, ó, neste caso aqui de 1 sobre x, a direita foi para mais infinito e a esquerda foi para menos infinito. Já essa nova função está justamente o contrário, ó. A direita está indo para menos infinito e a esquerda está indo para mais infinito, tá? O que vai decidir isso vai ser exatamente esse jogo de sinal. Você tem, né, de forma generalizada, né? Você tem um limite numa h de x sobre uma g de x, com x indo para A. Para poder usar esse teorema, isso daqui tem que ir para uma constante, tá? Que ela pode ser tanto positiva como negativa, e esse g tem que estar indo para zero. E esse para zero pode ser tanto positivo como negativo. Em muitos desses casos, a gente tem que usar o limite lateral para poder ver. Porque, por exemplo, no caso dessa daqui, ó, um limite lateral vai para mais infinito, outro limite lateral vai para menos infinito. Então, os limites laterais são diferentes. Então, aqui eu não posso dizer que existe o limite quando x tende a zero. Neste exemplo que a gente fez aqui, é a mesma coisa. Um limite lateral vai para menos infinito, o outro vai para mais infinito. Então, o limite, né? Se eu fosse escrever aqui, ó, o que seria o limite de x menos 3 sobre x mais 4, quando x tende a menos 4, sem colocar aqui a distinção, né? Se é direita ou esquerda, esse limite não existe, porque os laterais são diferentes, tá? Agora, pode existir função em que os limites laterais são iguais e esse daqui vai existir? Pode, tá? Eu vou modificar essa função aqui, ó, só para mostrar para vocês que, por exemplo, aqui, quando eu aproximo de 1, né, do menos 4 pela direita, a função está indo para zero por valores positivos, e quando eu venho por aqui, a função está indo por valores negativos, então os limites laterais são diferentes. Mas se eu modificar a função, aí já é outra função, tá? Não tem... Vou modificar da seguinte forma, vou colocar aqui x ao quadrado, e vou colocar em vez de mais 4, menos 4. Não, não ficou o que eu queria. Eu esqueci das raízes ali. Vou tirar isso daqui. E vou colocar... aqui. Abrir um parênteses, aí vai ficar do jeito que eu quero. Então, tá? Então é uma função que ela não está definida para x igual a 4, tá?
Cadê meu ponto A? Só para... Aí. Agora posso ampliar aqui. Então, ela não está definida para x igual a 4. O que eu peguei aqui? Aí, agora sim. Vou colocar aqui no 4 só para a gente ver. Mas, agora, mesmo indo pela direita ou pela esquerda, não importa o lado, ambos vão para mais infinito, tá? Porque esse quadrado aqui deixa tudo positivo. A parte de cima agora, né? Coloquei no 4, a parte de cima está indo para 1, então é positivo. A parte de baixo também é positivo, então vai para mais infinito, tá? Então é só a gente fazer uma pequena modificação. Lógico, é outra função, né? Mas pode existir o limite, sim, não depender só dos limites laterais, tá? Tá bom. Agora a gente tem um outro comportamento dessa função, né? Vou voltar para ela lá, para a original, que também é interessante, tá? Vou voltar por 1 dividido por x. Aí. Não vou precisar mais de você, vai embora. Agora, o que acontece com essa função quando o x cresce, tá? Quando eu faço o x, ó, vale 2, 4, 8, 6, 10, né? E vamos supor, o x valendo 100, né? O que vai acontecendo com o valor da função? Eu vou ter o número 1, que é uma constante, e aqui eu tenho x que vai crescendo, né? De forma cada vez maior, e aí 1 dividido por um número muito grande vai ficando muito pequeno, e aí eu posso descrever o que a gente chama limite no infinito, tá? E dizer que o limite de 1 sobre x, quando esse x não caminha para um número específico, mas ele está indo para o mais infinito, tá? Então, quanto maior eu fizer esse número do x, o que acaba acontecendo é que essa função caminha para o zero, tá? E aqui a gente precisa chamar atenção para uma coisa, né? Não existe o valor de x, que quando eu faço 1 dividido por x, isso vai ser igual a zero, tá? Porque numa divisão, para que seja igual a zero, o numerador tem que ser igual a zero, né? E o numerador está fixo em 1. Mas eu posso, por exemplo, fazer 1 dividido por 1000, se eu aumentar para 10.000, para 100.000, para 1 milhão. Ou seja, quanto maior for esse número, mais próximo de zero vai estar o resultado dessa divisão. E por isso que a gente fala que 1 sobre x caminha para zero, tá? Então lembra, né? Ele está aproximando de zero quando o x caminha para o mais infinito, tá? E isso a gente pode ver pelo gráfico, né? Que essa linha vai se aproximando do eixo x, tá? Se ela cruzasse o eixo x, ela teria um ponto onde ela valeria zero, mas ela não vai cruzar o eixo x. Ela fica bem próxima do eixo x, mas não vai cruzar o eixo x. Fazer o gráfico aqui, por exemplo, um x bem grandão,
E vocês podem ver que o gráfico da função aqui, né? Ele vai chegando perto do eixo x, mas nunca vai cruzar o eixo x, tá? Tudo bem, pessoal? O mesmo vai acontecer quando a gente fizer essa função tender para o menos infinito, com uma única diferença aqui, né? Aqui ele vai aproximando do eixo x, mas como os valores são positivos, ele vem aqui por cima do eixo e vai quase encostando no eixo. E aqui, como são valores negativos, ele vem aqui por baixo, quase encostando no eixo. Mas nesse caso, a gente também vai ter que o limite de 1 sobre x, quando x vai para menos infinito, tá? Isso daqui também vai para zero, tá? E esse comportamento dessa função permite que a gente consiga ver o comportamento de outras funções, aonde ela vai ter um comportamento do tipo infinito sobre infinito, né? Por exemplo, aquela que a gente tinha feito o gráfico lá. Se eu quero o limite de x menos 3 sobre x mais 4, com esse x caminhando para o mais infinito. Ó, é o outro limite, não é aquele que a gente estava calculando naquela hora. Então, como o x está indo para mais infinito, essa parte de cima vai para mais infinito, porque o x vai crescendo, 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 aumentando o número, né? Então, acaba indo para mais infinito. E essa parte aqui também acaba indo para o mais infinito. Então, aqui a gente também tem uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, tá? E esse tipo de indeterminação, tá? Infinito sobre infinito, isso vai depender de como isso está chegando no infinito e de como isso está chegando no infinito. Mas aí a gente pode, né, resolver esse problema usando este resultado aqui, ó. De que forma? Vamos lembrar aqui de uma propriedade de frações, para vocês entenderem. Se eu tenho a fração, por exemplo, 4 sobre 8, eu posso simplificar essa fração. De que forma? Eu posso dividir o numerador por 2 e posso dividir o denominador também por 2, que é o mesmo número. E com isso obtenho uma nova fração. 4 dividido por 2 dá 2, 8 dividido por 2 dá 4, né? E que é uma fração que representa a mesma quantidade que a anterior. Então, na realidade, essa divisão, o que ela fez foi mudar a notação de fração, mas não mudar o que ela representa. E aqui também, da mesma forma, poderia de novo dividir por 2, dando 1, e dividir por 2 de novo, dando meio. E tendo uma nova fração, que também vai representar a mesma quantidade, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui vai ser algo semelhante. Eu vou dividir essa parte de cima, né, por um termo, e vou dividir a parte de baixo pelo mesmo termo, para que a gente não tenha
a modificação da fração, mas que eu vou reescrever essa função de uma outra forma, tá? E que essa outra forma, ela vai continuar me dando a mesma função, mas que vai me dar uma maneira de poder tirar essa indeterminação, tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é você olhar, e aqui, como nós estamos trabalhando com polinômios, eu vou pegar a variável de maior grau entre o polinômio do numerador e do denominador, que neste caso é o x, e eu vou dividir a parte de cima por x e a parte de baixo por x. Então, vou ter aqui x menos 3 dividido por x, e aqui embaixo, esse mais infinito aqui ficou muito grandão, invadiu o espaço aqui do denominador. Deixa eu colocar ele menorzinho aqui. E aí eu vou pegar o x mais 4, e para não modificar a fração, também vou dividir por x. Isso vai me dar um novo limite, só que agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou quebrar isso daqui em duas frações. Então, faço x dividido por x, que dá 1, menos 3 dividido por x. Então, se eu colocar, né, isso daqui escrito numa única fração, deixa eu só dar uma ajeitada aqui na notação. Escrever todo mundo no mesmo denominador, recupero isso. Aqui fazendo a mesma coisa, x dividido por x dá 1, e mais 4 dividido por x, mais 4 dividido por x. E lembrando que o x está indo para mais infinito. Agora, o que escrever, né, a função dessa forma me ajuda? Porque enquanto nessa primeira parte aqui, ó, isso daqui estava indo para mais infinito e isso também estava indo para mais infinito, agora, quando o x vai para infinito, essa parte aqui, ó, o x vai crescendo para infinito, vai para zero, porque é algo semelhante que a gente tem aqui, ó, só que em vez da constante ser igual a 1, está sendo 3. E aqui, ó, esqueci o corte do denominador, também está indo para zero. Então, se essa parte está indo para zero, o numerador todo está indo para 1. E se essa parte está indo para zero, o denominador todo está indo para 1. Então, isso daqui significa que a função caminha para 1. Tá? Entenderam essa parte, pessoal? Não. Por que ele caminha para 1? Porque, veja bem, quando eu fiz essa divisão, eu transformei nisso daqui, não transformei? Vamos olhar só a parte de cima. A parte de cima é 1 menos 3 sobre x, certo? Mas o x está indo para mais infinito. Então, x uma hora vai valer 100, 1000, 10.000. E quando você faz 3 dividido por 10.000, isso vai dar um número muito pequeno. E 1 menos esse número muito pequeno vai ficar um número muito próximo de 1. Então, por exemplo, quando o x for 10, vai ficar 1 menos 0,3, que isso dá 0,7. Quando o x for 100, fica 1 menos 0,03, e aí já vai dar 0,97.
Quando x for 1000, fica 1 menos 0,003, que isso vai dar 0,997. Então, percebe que quanto menor esse número, mais próximo de 1 vai estar, porque esse número está indo para 0, e o resultado final aqui da conta vai ficar 1 menos 0, que é 1. Então, por isso que essa parte de cima está indo para 1, e pelo mesmo motivo a parte de baixo está indo para 1. Tá claro agora ou não? Entendi. Eu vou reescrever o gráfico dela aqui, para que a gente possa ver esse comportamento dela, tá? Então, ó, eu estou dizendo que ela caminha para 1. Então, ela tem que aproximar dessa reta aqui, ó, conforme o x vai para mais infinito. A mesma coisa vai acontecer para o menos infinito, tá? Mas, ó, tá vendo que conforme o x vai crescendo, o gráfico da função vai aproximando dessa reta, que é o y igual a 1. Da mesma forma que a outra fazia quando aproximava do zero, ó. E o mesmo acontece aqui para o menos infinito, ó. Eu preciso aumentar o valor aqui para que a gente tenha visão, né? Aí. Tá vendo? Também vai aproximando do 1. E olha que eu escrevi a função na sua forma original, né? X menos 3, x mais 4. E quando eu fiz a divisão, eu falei para vocês que essa função x menos 3 e x mais 4 é a mesma função do que fazer 1 menos 3 dividido por x e 1 mais 4 dividido por x. E eu posso modificar a função lá para vocês verem que vai dar a mesma função. Vou escrever uma outra aqui, ó, para vocês verem que os gráficos são iguais, né? Eu vou fazer, por exemplo, o gráfico de 1 menos 3 dividido por x, e isso dividido por 1 mais 4 dividido por x, por x, fazendo intervalo de menos 20 até 20, só para vocês verem que ele vai colocar o gráfico em cima do outro gráfico, né? Então tá vendo aqui, ó, o gráfico aparecendo em verde? Ó, eu tiro esse gráfico, é o mesmo gráfico, porque é a mesma função, tá? Então, quando a gente fez essa manipulação algébrica aqui, o que a gente fez na realidade foi reescrever a função de uma outra forma, que agora eu consigo ver o comportamento que ela tem no limite. E o limite dela está dando 1, né? Coisa que aqui nessa forma a gente não conseguia ver, porque só via mais infinito sobre mais infinito, tá? Nesse tipo de limite aqui, eu posso fazer um pequeno resumo para quando isso daqui for polinômio, tá? Isso não vale para todas as funções, não. Se eu tenho um limite numa f de x
dividido por uma g de x, com x indo para mais infinito, tá? Esses dois são polinômios, esse daqui é um polinômio de grau n e esse daqui é um polinômio de grau m. Então eu tenho que se n é igual a m, tá? O grau dos polinômios são iguais, então esse limite vai dar justamente o coeficiente, né, do maior grau deste dividido pelo maior grau deste. Neste exemplo nosso é 1 e 1, que é o mesmo grau, né, grau 1 aqui, mas o coeficiente é 1 e 1. Então o gráfico caminha para 1. Se aqui em vez de 1 eu tivesse 5, né, então isso daqui seria 5 sobre 1, que daria 5. A gente pode ver fazendo essa modificação aqui, ó, no gráfico, né? Posso colocar isso daqui, ó, um 5 multiplicando o x, e vou colocar um 2 multiplicando o de baixo, vai. Então, quando eles têm o mesmo grau, é o coeficiente do maior grau desse, que é 5, dividido por esse. Então, vai dar o 5 sobre 2, tá? E aí vocês vão ver. Peraí, eu modifiquei essa, então eu tenho que tirar essa aí. Que agora em 5 sobre 2, que é 2,5. Deixa eu achar o 2,5 ali. É onde a função agora vai aproximar, tá? Não coloquei bem no 2,5, né? C02, não, é 2,5. Tem que... Por que você saiu do meio? É aqui que eu quero você, ó. Aí, 2,5. Então, o gráfico agora da função se aproxima de 2,5, tá? Então, mesmo grau, ele vai para esses coeficientes. Agora, se o grau do numerador é maior que o grau do denominador, então essa parte de cima chega mais rápido no infinito que essa, e aí o limite vai para mais infinito. Ou menos infinito, né? Depende do sinal. E se o grau do numerador ele é menor do que o do denominador, aí essa parte cresce mais rápido do que essa, e aí o limite vai para zero. Então, quando a gente estiver trabalhando com polinômios, o grau do polinômio é o que vai definir, vamos assim, abusando da linguagem, com que velocidade, né, o x, né, ou então que a função caminha para o infinito, né? Agora, a outra função a gente não teria como usar isso daqui, porque, por exemplo, eu vou falar de função exponencial, função logarítmica, né? Não faz sentido em falar grau dessas funções, né? Então aí depois, só quando a gente estiver fazendo a regra de L'Hopital, vai dar para a gente ver alguma coisa. Exercícios dessa parte, a gente pode pegar esse daqui, por exemplo, né? O que seria esse limite aqui? Quando x tende a 2. Vamos fazer esse item A aqui, ó. O limite de t mais 2 sobre t
tendendo a 2 pela direita. Não. Aqui é t ao quadrado menos 4. Aqui sim que é o t tendendo a 2 pela direita. Então veja, quando t se aproxima de 2, essa parte de cima, 2 mais 2, está indo para 4. E essa parte de baixo, né? 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4, 0. Essa parte está indo para 0. Agora, eu preciso descobrir, né, de que lado isso está indo para 0. Então, vamos aqui ver. Eu estou aproximando do 2 e estou pegando valores que são maiores do que 2. Então, estou pegando 2.1, 2.01. E quando eu substituir esses valores aqui, ó, 2.1 ao quadrado vai dar um número maior do que 4, menos 4 é positivo. 2.01 elevado ao quadrado também vai dar um número maior do que 4, menos 4 é positivo. Então, ele vai para 0 por valores positivos. E aí, 4 dividido, né, por 0 por valores positivos, a constante é positiva, isso vai para mais infinito. Tá? Se fosse pela esquerda, né, de 2, aí eu estaria pegando 1.9, 1.99, que são valores menores do que 2. Aí ele elevado ao quadrado vai dar menor do que 4. Aí aqui iria para 0 por valores negativos. E aí aqui iria para menos infinito. Tá? Então a gente tem que ver como é que a gente está fazendo essa aproximação para poder ter ideia de como se comporta aqui, né? Tá? Então, se a gente fosse fazer o gráfico dessa função, aqui no 2, quando aproxima pela direita vai para mais infinito, o gráfico faria algo mais ou menos assim, e quando vem pela esquerda vai para menos infinito, faria uma coisa assim. Essa reta aqui é chamada uma assíntota vertical, né? Que é a reta que divide o comportamento aí da função. Deixa eu pegar uns aqui de infinito só para ver. Vamos fazer esse daqui, ó. Esse daqui, ó, a gente tem um polinômio de grau 2 no numerador, um polinômio de grau 1 no numerador. Então, por aquilo que eu falei para vocês, como o grau desse é maior do que esse, isso daqui deve ir para mais infinito. Mas como é que a gente pode ver isso, né? Então, eu tenho o limite de 2y ao quadrado menos 3y dividido por y mais 1, e o y caminha para mais infinito. Então, a princípio, essa parte de cima está indo para mais infinito, a parte de baixo também está indo para mais infinito. Então, a gente usa aquela estratégia de dividir em cima e embaixo, e eu posso pegar a maior potência que tem aqui, ó, nesse caso y ao quadrado, para fazer essa divisão. Então, vou ter 2y ao quadrado menos 3y. Esqueci de escrever o limite ali. Eu ainda não calculei o limite, então não posso esquecer que eu estou calculando o limite de y indo para mais infinito
Aí vai 2y ao quadrado menos 3y dividido por y ao quadrado, isso sobre y mais 1 dividido por y ao quadrado. Tá? Então, agora fazendo a divisão, vai ficar o limite. 2y ao quadrado dividido por y ao quadrado vai dar 2. E menos 3y dividido por y ao quadrado fica menos 3 sobre y. Que vai cancelar um y com o outro, fica menos 3 sobre y. Aqui embaixo, y dividido por y ao quadrado fica 1 sobre y, e mais 1 sobre y ao quadrado. E o y está indo para mais infinito. Agora, como o y está indo para mais infinito, o que acontece? Essa parte zero, porque é uma constante sobre algo que está indo para infinito. Essa parte zero, pelo mesmo motivo, uma constante por algo que está indo para infinito. E essa parte zero, porque uma constante por algo que está indo para infinito. Então, no final, essa parte toda aqui, ó, está indo para 2, porque fica 2 menos 0. E essa parte toda aqui está indo para 0. Tá? E como está indo para mais infinito, e aqui é soma, né? Então, isso daqui fica positivo, esse positivo está indo para 0 por valores positivos. No final da conta, isso daqui está indo para mais infinito. E tinha que ser isso, porque com esse quadrado, isso daqui chega mais rápido no infinito que esse. Então, esse limite vai para mais infinito. Esse limite aqui, o item C, é um semelhante a esse, né? Só que aqui, ó, o grau do polinômio é 3, o grau do polinômio aqui é 3. Quando a gente fizer a divisão por x a terceira, o que vai sobrar é o 4 e o 8. Então, esse limite aqui vai para 4 sobre 8. Tá? Que é aquela característica que eu falei, né? Graus iguais, vai pela divisão dos coeficientes. Tá? E se embaixo, né, a gente tivesse um grau maior, vamos dizer que aqui fosse a terceira, então aqui iria chegar mais rápido no infinito do que esse, e aí isso daqui iria para 0. Alguma dúvida, pessoal? Tudo bem? Por enquanto. Pessoal, aqui a gente termina essa parte de limite, tá? E a gente tem uma vantagem aí. Hoje é dia 27, a nossa próxima aula é dia 3, tá? E nós temos a nossa primeira variação marcada para o dia 10, tá? Bom, deixa eu colocar aqui no calendário para mostrar para vocês. Como é que a gente vai fazer essa avaliação? Marcada para o dia 10? Eu troquei, eu acho que com o negócio da outra turma. Dia 10 é segunda, né? É isso? Professor, você está em outubro.
Hã? Tá em outubro esse calendário. É, tá em outubro. É em outubro mesmo ou em setembro? Não, é em setembro, é que eu peguei o lugar errado. Ah, tá Cai aqui. na sexta-feira, dia 10. É, tá certo. Então, 10 de setembro é uma sexta, certo? Então, como é que nós vamos fazer, ó? Na próxima semana, na aula do dia 3, nós vamos fazer uma aula só de exercícios, tá? Pegando todo esse conteúdo que nós vimos até agora. Tá certo? Eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp um arquivo que é uma prova antiga, tá? Para vocês tentarem fazer e tirar dúvidas e tudo mais. Aí no dia 3 a gente faz a resolução dessa prova, tá? No dia 9, quinta-feira, eu abro o arquivo da avaliação, tá? Então, a partir do dia 9, vocês podem baixar o arquivo, como vocês fizeram aí na tarefa 2, tá? Resolve a prova e vocês terão até as 23 horas do dia 10 para postar essa prova, tá? E aí, no horário da aula do dia 10, a gente não teria aula, vocês usam esse horário também para poder resolver a prova, tá bom? Hoje é que dia? Tudo bem, pessoal? Entenderam? Positivo. Então tá, ó. Então, assim que terminar aqui coisa e tal, eu vou ver se eu... Bom, eu tenho umas coisinhas para fazer, mas se eu não postar hoje no grupo do WhatsApp lá o arquivo para vocês fazerem até, para a gente fazer aqui a aula dia 3, alguém me cobra lá no grupo, tá bom? Pode deixar. Que até amanhã eu faço. Eu preciso dar uma olhada, ver o arquivo que eu vou passar para vocês. E outra coisa, pessoal, eu estava vendo lá as atividades, eu estou muito assim, estou vendo que poucas pessoas têm feito as atividades lá na plataforma Aprender. Os exercícios de fixação, os vídeos e tudo mais. E lembrar que essas atividades são avaliativas, elas contam notas, né? Aqui no nosso plano, ó, o que nós temos? Os vídeos interativos correspondem a 10%, tá? Os exercícios de fixação e as tarefas, 15%. Então, veja, só entre essas duas tarefas, que é praticamente vocês, né? É fácil de vocês fazerem, né? Assistirem os vídeos e fazerem as coisas. Tem 25% da nota e os outros 75% estão nessas avaliações que a gente vai fazer aí no dia 10. Então, quem está deixando de fazer isso daqui, ó, está deixando de ter essas notas, hein? Tá? Quem está fazendo, tudo bem. Agora, quem não está, procurem fazer. Ainda dá tempo de recuperar essas coisas, tá bom? Beleza. Tá bom. Então tá, pessoal. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar aqui o compartilhamento. Paro a gravação também.